Fala aí pessoal, vamos falar de Kylian Mbappé que vai ficar de fora por 3 semanas porque se lesionou no joelho e por este motivo pode falhar o jogo contra o Manchester City. Então, se quiser entender esse vídeo, já fica ligado até o final do vídeo. Fala aí pessoal, vamos falar de Kylian Mbappé que estará de fora de mais ou menos 3 a 4 semanas porque Kylian Mbappé está lesionado. Segundo Fabrício Romano e segundo outros jornais informam de que o Kylian Mbappé ficará de fora 3 semanas ou 4 semanas porque está lesionado e a probabilidade é que ele pode vir faltar mais ou menos 3 a 4 jogos e também um jogo importante que será na Liga dos Campeões com Manchester City. Então, para mim, pessoal, é muito preocupante saber que Kylian Mbappé se lesionou, mas também tem um porém, pessoal. O Kylian Mbappé é importante para o Real Madrid, mas também ao mesmo tempo não tão importante. Porque a minha opinião é que o Real Madrid sem Kylian Mbappé joga muito bem, porque apesar de que Kylian Mbappé tem jogado e tem marcado frequentemente, mas quando o Real Madrid acaba por jogar sem o Kylian Mbappé, o Real Madrid não depende simplesmente de um jogador e faz com que todos os jogadores acabam por entrar e fazer com que a vitória seja justa. Apesar de que no jogo passado em que o Real Madrid perdeu contra o Mallorca, o Real Madrid precisava claramente de um avançado e Kylian Mbappé esteve lá, mas ainda assim o Real Madrid perdeu. Então é uma notícia triste, mas a minha opinião é que o Real Madrid depende, ou claramente também não depende, mas a situação é que o Real Madrid joga melhor sem o Kylian Mbappé. Segundo o relatório médico e segundo Fabrício Romano e outros jornais informam de que Kylian Mbappé ficará 3 semanas por lesão muscular e que a probabilidade é que ele pode faltar 3 jogos. Mas será que é importante com que Kylian Mbappé jogue no Real Madrid? A minha opinião é que provavelmente que sim, mas não. Apesar de que o Real Madrid precisa de um jogador veloz, mas o Kylian Mbappé não seria muito importante, mas neste jogo entre Manchester City e Real Madrid, claramente o Real Madrid precisaria de Kylian Mbappé e, segundo Fabrício Romano, informa de que Kylian Mbappé está fora por 3 semanas e que a probabilidade é que ele possa se recuperar, mas também a probabilidade é que possivelmente não chegue a jogar. Mas, pessoal, também vamos saber que o Pinto, que é o preparador físico, tem feito milagre nos últimos anos em que acabou por estar ao serviço do Real Madrid e que se o Pinto acaba com que coloque Mbappé como prioridade, faz com que a lesão dele passe, então a probabilidade é que possivelmente Kylian Mbappé volte antes de que o jogo do Real Madrid e Manchester City. Só de lembrar que Kylian Mbappé vai perder mais ou menos 3 a 4 jogos, porque Kylian Mbappé vai perder o jogo com Getafe, Celta e Elche e provavelmente o jogo contra Manchester City. Mas, pessoal, o preparador físico do Real Madrid, que é o Pinto, provavelmente vai fazer ou vai trabalhar com que a recuperação de Kylian Mbappé seja antes da segunda mão ou antes da primeira mão, para que assim Kylian Mbappé se recupere 100%. Houve notícia que Kylian Mbappé estava jogando lesionado no joelho, apesar de que estava a esforçar, mas estava com um problema no joelho e fazia esforço para que assim pudesse jogar no Real Madrid, porque o Real Madrid precisava dele. Não é de costume, mas é de todas as vezes que o Real Madrid sempre no princípio ou na metade da temporada acaba por ter muitas lesões. Sem esquecer de que Bellingham, Militão e outros jogadores já estão de volta treinando de uma forma que possivelmente podem voltar aos relevados. Então, Kylian Mbappé talvez, na minha opinião, não fará muita falta ao Real Madrid, mas possivelmente para Arbeloa como treinador vai fazer falta, porque o Kylian Mbappé é um
é excelente jogador e também muito matador, porque nos jogos anteriores em que o Real Madrid defrontou o Manchester City, o Kylian Mbappé havia matado o jogo com muitas boas jogadas. Kylian Mbappé está lesionado e a lesão é lesão muscular, que é muito preocupante, que tem uma pergunta que fica ao ar aqui. Voltar é a mesma coisa do que voltar bem? A probabilidade é que Kylian Mbappé pode voltar bem, porque o Real Madrid tem um preparador físico muito bom, mas muitos dessas lesões acabam por voltar depois do primeiro jogo. Segundo as informações da UEFA, diz que 100% ou 80% de jogadores que voltam depois da lesão acabam por se lesionar outra vez, porque acabam por não estar muito bem preparados para que assim a lesão passe a 100%. Então a probabilidade é que Kylian Mbappé não volte a 100%, e que se apressarem a lesão ou fazer com que a lesão se cure muito rápido, a probabilidade é que Kylian Mbappé não volte tão 100% ou volte a se lesionar. O que de bom tem com a lesão de Kylian Mbappé? A lesão de Kylian Mbappé vai trazer com que certos jogadores acabam por jogar, como Gonçalo Garcia ou outros jogadores, porque na ausência de Kylian Mbappé claramente seria Gonçalo Garcia, porque além do Endrick ter saído no Real Madrid, o Real Madrid não tem um outro avançado que poderia estar no lugar de Kylian Mbappé para que assim ele possa ocupar essa vaga. Então, nessa perspectiva, o Gonçalo Garcia vai jogar mais, vai ter mais minutos e provavelmente vai somar muito mais gols. O Kylian Mbappé voltando no jogo entre Manchester City e Real Madrid, provavelmente o Kylian Mbappé estaria a 60% a 50% ou no máximo 70%. Mas também vamos pensar, pessoal, nesta volta de Kylian Mbappé, na segunda volta ou talvez na primeira volta, Kylian Mbappé que estará a 60% a 60%, ele vai ajudar ou vai atrapalhar? Porque a minha opinião é que Kylian Mbappé, com a chegada de Kylian Mbappé com 70% de recuperação, não estará claramente ajudando, mas sim provavelmente vai estar a atrapalhar, porque Kylian Mbappé precisa estar a 100% ou precisa estar em forma, porque o jogador como Kylian Mbappé, Vinícius Júnior e outros jogadores precisam estar 100% para entregar aquilo que eles têm feito durante várias temporadas. Então, a minha opinião é que se Kylian Mbappé voltar antes com que ele tenha 100%, a probabilidade é que Kylian Mbappé vai fazer com que possa atrapalhar mais do que ajudar. Por que, pessoal? Porque o Real Madrid vai jogar a Champions League. O Real Madrid vai jogar uma competição milionária com um clube que está a 80% a 90% de percentagem para que assim possa vencer a Liga dos Campeões. E o Real Madrid, se apressar com que Kylian Mbappé esteja com a lesão feita, com a percentagem de 70% a 80%, então vamos fazer com que o Real Madrid perca, porque Champions League não é La Liga, não é Taça de Rei e muito mais. Por que, pessoal? Porque Champions League não se joga com pressa de que os jogadores que estavam lesionados fazem com que haja milagre e voltem a 100% ou 70%. Se ele voltar, claramente vai atrapalhar mais do que outra coisa e vai fazer com que o Real Madrid perca mais do que ganhar. Pessoal, agora vamos ser honestos com o assunto que está relacionado ao Real Madrid. O Real Madrid foi montado para depender de Kylian Mbappé ou foi construído ou foi montado para depender de individualismo? Porque, na minha opinião aqui, pessoal, o Real Madrid foi construído ou foi montado para depender de jogadas individuais. E com a chegada de Kylian Mbappé, claramente houve alguma repercussão, houve uma diferença, porque o Real Madrid nunca dependeu claramente só de um avançado ou do jogador coletivo, mas sim fazendo com que tanto Vinícius Júnior quanto Mbappé pudessem jogar em vários dos lados e fazer com que o Real Madrid se torne grande ou faz com que o Real Madrid vença. Então, a pergunta é, o Real Madrid foi montado para Kylian Mbappé ou para ser um clube de individualismo? Porque nos últimos jogos temos visto que o Real Madrid claramente depende mais do Kylian Mbappé do que outros jogadores. No jogo entre Real Madrid e Manchester City, que chegará
para a Liga dos Campeões, que é a primeira mão. O problema nunca foi talento, o problema nunca foi individualismo ou construção para que haja dependência de um único jogador. Mas sim, pessoal, vamos ser sinceros, o meio-campo e a defesa aqui não tem tido muita bola ou não tem jogado muito bem. Por essa razão, o Real Madrid claramente precisará do meio-campo muito ligado entre si e também de um estado emocional muito importante e muito forte para que o Real Madrid vença o Manchester City. Por que, pessoal? Porque se o Real Madrid jogar de uma forma agressiva, compacta e de uma forma que seja, além de agressivo, mas sim inteligente, o Real Madrid pode competir e pode chegar a vencer esse jogo contra o Manchester City, tanto na primeira mão quanto na segunda mão, para claramente não depender simplesmente de Mbappé. Porque se o Real Madrid depender claramente de Kylian Mbappé, a dependência de um retorno milagroso de um jogador pode trazer muitos problemas ou pode ser caro para o Real Madrid. Pessoal, toda crise vale algo e se Kylian Mbappé claramente estará de fora neste jogo, quem assume a liderança do Real Madrid claramente vai ser o Vinícius Júnior. O meio campo ganha mais responsabilidade e os jogadores estarão muito ligados entre si para que assim não seja claramente dependente de um único jogador, porque apesar disso que Rodrigo está de volta depois da lesão e voltará a jogar nas competições, tanto na La Liga e também na Liga dos Campeões. Pessoal, se o Kylian Mbappé chega a 100%, ótimo, mas se não chegar, claramente que o Real Madrid terá que provar que é um dos melhores clubes do mundo e por essa razão não dependerá ou não depende de um único jogador para vencer. Só que tem uma reflexão que o Real Madrid está preparado para vencer sem o Kylian Mbappé. Então, pessoal, se gostou do vídeo, comenta, partilha, subscreve e tamo junto até o próximo vídeo. Alá!